Olá pessoal, nesse vídeo eu vou demonstrar como a gente fazer a migração da base de dados do Vim, né, da V12, do SQL para o PostgRE, né, que agora o Vim suporta o banco de dados no PostgRE também. Então, explicando um pouco sobre o ambiente que eu tenho aqui de lab, eu tenho o VBR, nesse servidor eu tenho o Vim Backup Replication instalado e também tenho o Enterprise Manager. A gente vai fazer a migração das duas bases para o PostgRE. Hoje, né, eles estão na SQL e eu tenho um servidor de SQL separado aqui. As bases que eu estou utilizando são essas. Essa VBR para o Vim Backup Replication, essa BEM para o Enterprise Manager, tá? É. Aqui nesse ambiente eu vou fazer a instalação do PostgRE dentro do meu próprio servidor do SQL aqui, porque é lab, tá? No vídeo de vocês provavelmente vocês terão um servidor específico, né, só para o PostgRE. E eu vou fazer a instalação do Windows, mas o Vim suporta também o PostgRE em Linux para ser a base de dados, tá? Então vamos lá. Na ISO da V12, a gente tem um instalador do PostgRE. Eu vou usar essa mesma versão só para exemplificar aqui. Então na ISO, se você vier em Registre x64 PostgRE, a gente tem um instalador aqui da versão 15.1, que eu já copiei aqui para o meu servidor de SQL. Então vamos fazer primeiro a instalação dele usando. Eu vou deixar o mais default possível aqui, porque é só um exemplo, tá? Da Next. Aqui é o local de instalação, né, dos binários do PostgRE. Aqui os componentes que vão ser instalados. É importante que ele vai instalar o pgadmin, que é como se fosse o Management Studio para o PostgRE, né? A gente vai usar ele para verificar as bases de dados. Aqui é o local onde fica a base de dados, né? Por padrão ele joga no mesmo caminho da instalação. Eu vou só modificar isso para deixar no disco separado que eu tenho. Aqui a senha, né, do usuário administrador do PostgRE. A porta que o PostgRE vai rodar. Coloquei ele default. Como eu disse, eu vou deixar a maioria das opções default. Estou quase finalizando o processo. Ok, agora que finalizou a instalação, só vou desmarcar para ele não abrir o Stack Builder aqui. Dá um finish. E vamos abrir o pgadmin, né? Ele está provavelmente aqui. Isso. Deixar no Start. Ok. Ok, vamos digitar senha para acessá-lo. E fazer a conexão com o banco de dados, né, com o usuário administrador. Ok, a gente já está conectado, já temos as bases de dados. A única coisa que eu vou fazer de diferente aqui é que assim, eu vou criar um usuário próprio para a gente fazer a conexão do banco de dados pelo Vim. Né? Então eu vou criar um usuário chamado Vim, colocar uma senha. Nos privilégios, né, nas permissões, no meu exemplo aqui, como é lab, eu vou deixar com todas as permissões, tá? Mas não é necessário, vocês podem checar as permissões necessárias para fazer
fazer esse processo no User Guide que a Vim disponibiliza. Tá? Lá vai ter as permissões que são necessárias para esse processo. E criamos o usuário, beleza. Aqui a gente já posso até fechar, por enquanto, o PG-admin. A gente vai também mudar o arquivo de configuração do PostgreSQL para permitir que o meu servidor do Vim consiga conectar consiga conectar no servidor e fazer a criação das bases de dados. A gente tem o arquivo de configuração pg_hba. Nele eu vou adicionar o IP, né, do meu servidor e o usuário que vai fazer a conexão. Então eu vou vir nessa parte de IPv4 aqui, que eu vou fazer a conexão por IPv4 e vou adicionar uma nova linha que vai permitir qualquer base, né, o usuário Vim, desse IP aqui, que é o IP do meu servidor do Vim Backup Replication Enterprise Manager, e o método que eu vou deixar o MD5. Aí só salvar e vamos reiniciar o serviço do PostgreSQL para ele acatar essas mudanças, né, que a gente fez aqui. Beleza, já iniciamos. Agora que a gente fez esse processo, a gente pode voltar para o Backup Replication e começar a migração, né? Vamos lá. É importante, antes de começar a migração, a gente desabilitar qualquer job para evitar que ele seja executado, porque a gente vai criar um backup de configuração aqui e é baseado nele que a gente vai fazer a migração posterior. Então, desabilitei meus jobs aqui, só para ter certeza que eles não vão ser executados. Agora, a gente vai no Configuration Backup e eu vou gerar um novo backup da configuração para ter as informações mais atualizadas possíveis, né, antes de prosseguir com a migração. Clicar em Backup. Ok. Também é importante que você tenha essa opção de File Encryption habilitada para esse arquivo de configuração ter as senhas também dos usuários que você tem configurado, né? O usuário do ambiente do vSphere, Hyper-V, tudo que você tiver de senha aí, AWS, Cloud, Object Storage, a gente conseguir restaurar quando a gente fazer a migração do CC, tá? Só dar um OK. O arquivo foi gerado, meu arquivo de configuração já foi gerado nesse caminho. Aqui. Acabei de gerar 1 de fevereiro, 11h27. Aqui. Agora que a gente fez isso, a gente pode vou até deixar a console fechado aqui. A gente vai abrir o Database Connection Settings. Né? O que a gente vai fazer? Esse é um aplicativo que a gente pode alterar o apontamento, né, do banco de dados do Vim. Você vai ver que ele vai estar aqui, né, até na estrutura da pastinha do Vim aqui, ó, Configuration Database Connection. Vamos abrir ele. Vamos primeiro a base de dados do Vim mesmo, do Backup Replication. Aqui a gente vai mudar, né, que a gente vai mudar para o PostgreSQL. Vamos preencher com os dados do servidor. Aqui é o nome da database que vai ser criada no PostgreSQL, né? Que o Vim vai fazer? Ele vai criar uma database limpa lá no PostgreSQL e já mudar a conexão aqui e a gente vai fazer o restore do nosso arquivo de configuração. A autenticação aqui eu vou usar o usuário que foi criado. Então, next. O Vim vai verificar e o que ele vai fazer? Ele vai parar os serviços do Vim, vai criar a base de dados e depois vai iniciar os serviços do Vim novamente. Esse processo pode demorar alguns minutos, né? Então eu já vou pular para a parte final, depois que isso finalizar. Despausar. Foi alterado, né, os apontamentos aqui já, e agora eu vou dar next e o Vim vai vai iniciar os serviços novamente que foram parados para fazer esse processo. Ao finalizar, a gente vai ter só o resumo, né, do que foi feito e a gente já pode até abrir a console, né? Deixa eu colocar aqui, dar um finish. A gente vai abrir a console aqui. A gente vai ver que lá no PostgreSQL, vou abrir o PGAdmin de novo, a gente já vai ter a database, né, que foi criada.
Aqui a gente está sem nada, né, agora, né, porque foi criada uma base em branco, a gente tem que fazer o restore do arquivo de configuração. A gente já tem a base do Vim Backup aqui, só clicar para conectar, já está funcionando e a gente já tem até conexão porque o Vim está, né, tá com os serviços ativos. Então vamos voltar para o Vim aqui, a gente pode fechar novamente o console. Agora a gente vai fazer o restore. A gente tem o configuration restore aqui, né, mas ele também fica na pastinha do Vim, né, configuration restore. A gente vai usar a opção migrate, que a gente está migrando o tipo do banco de dados. Aqui vamos selecionar o arquivo de configuração. A gente abriu o arquivo, já verificou, né, que está na versão 12 e tudo aqui. A gente vai ter que colocar a senha de criptografia, né, que eu comentei, para a gente conseguir recuperar as senhas. Aí aqui é a parte de migrar para o PostgreSQL. A gente vai escolher a base de destino, né? Então a gente vai tirar de SQL e colocar no PostgreSQL. Já vem preenchidas as opções. Esse é o nome da minha base que já existe lá. O usuário e a senha, né? Então você vai dar um connect. O Vim vai avisar que já existe a base lá e que ela vai ser sobreposta, né? Yes. Aqui você pode escolher o que você quer, algumas opções, né, do que você quer restaurar. Aqui eu vou deixar tudo marcado. Aqui o Vim pede o pg underline dump utility, né, um executável. Ele não tem por padrão aqui, mas a gente tem dentro da pasta do PostgreSQL. Então eu vou voltar para o meu servidor do PostgreSQL. Na pasta de instalação mesmo dele, né, a gente vai ter esse executável lá na pasta bin. Pg underline dump, aí eu vou copiar só o executável. Vou copiar para minha pasta temp aqui no meu servidor mesmo, só para apontar e eu vim conseguir utilizar esse utilitário durante o processo de migração, né? Ok, agora a gente vai verificar e já vai começar o processo. É a mesma coisa do que aconteceu anteriormente, né? A gente vai ter que parar os serviços, fazer a migração e depois iniciar todos os serviços. Aqui a gente já vai ver o processo sendo executado, né? A gente vai ver, vai limpar a base, vai fazer o restore, né? Todo esse processo dá para a gente ver sendo feito aqui nessa sessão de restore. O tempo que isso vai levar depende muito do tamanho da database, né, que você estiver, tanto de informação que você estiver. Ok, finalizou aqui, é só a gente dar um next, vai mostrar todas as credenciais. Não preciso editar nenhuma senha porque já tem todas as credenciais de cloud e a gente vai iniciar o processo vai iniciar novamente os serviços do Vim, né? No final do processo a gente vai ter um resumo, né, do que foi feito e a gente já pode iniciar o Vim novamente. Já estamos com os jobs aqui do jeito que estava e agora já está apontando para o PostgreSQL. Agora vamos fazer a migração do Enterprise Manager, né? Para o Enterprise Manager o processo é um pouquinho diferente. A primeira coisa que eu vou fazer é parar os serviços, né, do Enterprise Manager, a console do Vim pode deixar aberta. Então eu vou parar o serviço do Enterprise Manager e da REST API.
Agora a gente vai precisar criar o arquivo de configuração, né, de backup da base do Enterprise Manager, e para isso a gente vai usar o PowerShell um pouquinho diferente. Primeiro a gente vai navegar para esse caminho aqui, né, que é a parte de instalação do próprio Enterprise Manager. No meu caso, o Program Files Vim Backup and Replication Enterprise Manager. Aqui a gente vai rodar um comando. Deixa eu maximizar aqui o PowerShell isso. Vamos lá. Vou explicar cada item aqui do comando. Então, assim, a gente vai utilizar esse executável, que é para fazer a migração da database. A gente vai criar um arquivo, né, baseado na database. Aqui eu estou gravando no ctemp, né, e colocando um nome qualquer, ponto .emco. Aqui a gente vai falar que vai fazer o backup da database do Enterprise Manager, por isso que é backup em database. E eu vou colocar uma senha de criptografia para esse arquivo. O processo costuma ser bem rápido, né, para criar. Isso vai depender também da quantidade de informação que vocês têm no Enterprise Manager. Ok, foi feito. Agora se a gente for lá no ctemp, a gente tem um arquivo aqui que acabou de ser criado. Agora a gente vai usar esse mesmo executável, né, com outros parâmetros, para fazer o restore, né, direto no PostgreSQL. Então, o mesmo executável, o arquivo, né, vou apontar o arquivo aqui, restore im database, a password, né, que eu coloquei aqui para interpretar. Aqui é a parte do PostgreSQL, né, a gente vai colocar o nome do servidor, do PostgreSQL. Esse é o nome da database que vai ser criada lá, Vim Backup Reporting. A porta de conexão e o login e a senha, tá? Para a gente fazer essa criação da database e o restore. Ok, agora que a gente já fez o restore, a gente pode até ir lá no PostgreSQL e ver que a database foi criada, né? Só dar um refresh aqui. O Vim Backup Reporting está aqui já. Para finalizar, agora a gente não precisa mais do PowerShell, a gente vai mudar o apontamento para o Enterprise Manager entender que agora a gente vai utilizar o PostgreSQL para a base de dados. Então a gente vai voltar no Database Connection Settings, né, para mudar esse apontamento. Dessa vez vamos escolher o Enterprise Manager, dar um Next, mudar novamente para PostgreSQL. Vamos preencher, né, com a informação, igual a gente fez para o VBR. O nome da database, a conexão com o usuário e assim. O Vim também vai fazer o processo de reiniciar os serviços do Enterprise Manager. Ok, só dá um Next. Ok, finalizamos a migração da database. Agora, para você, vamos acessar primeiro o Enterprise Manager para ver se está funcionando. Ok, conseguimos acessar. É importante depois que vocês fizerem isso, entrar na parte de configuração. No Backup Server, vocês vão ver que ele está até com a build 1.0 aqui. A gente tem que reautenticar para o Enterprise Manager conseguir fazer a conexão novamente com o VBR, né? Então, só vou fazer a autenticação novamente aqui. Ok, já mostrou a build 12 aqui, né? Vou só forçar o Start Collecting para ele coletar e ter certeza que agora ele está adquirindo as informações corretas. Só aguardar. Ok, deu sucesso em tudo aqui. Então a gente está com o Enterprise Manager e o Vim Backup Replication já no PostgreSQL.
Para não ter nenhum problema aqui, né, eu vou até deixar offline as databases do SQL mesmo, né, que eu estava utilizando. Beleza, e aqui no Vim, vamos rodar um job para a gente ver se vai dar tudo certo, né? Normalmente a gente só precisa rodar esse job, rodar um job só para ter as informações aqui e também ver se a gente vai verificar as informações no Enterprise Manager depois que a gente executar o job. Então vou dar play e vou aguardar aqui. Ok, agora que o job já foi executado, né? Eu vou no Enterprise Manager verificar se a gente pode ver a execução desse job, né? Eu tenho a execução dele aqui, ele rodou há 2 minutos atrás e finalizou com sucesso, né? Deu tudo certo. Com isso a gente finaliza a migração das duas databases e a gente já estará com, já não precisa mais usar o SQL. A título de curiosidade, você pode ver as informações do banco de dados no Regedit também, quando a gente vem na pasta do Backup Replication. A gente vai vir aqui, Database Configurations, a gente vai ver que ó, o que está ativo é o PostgreSQL. E no PostgreSQL a gente tem aqui as informações. A gente ainda tem as informações do SQL também, porque é possível você voltar para o SQL se você quiser. Né? A mesma coisa vale para o Enterprise Manager, aqui em Reporting. A gente tem Database Configuration, né, que está ativo o PostgreSQL, e também as informações do PostgreSQL. Bom pessoal, é isso. Com isso a gente finaliza esse vídeo e a gente volta em breve com novos vídeos das novas funções da versão 12 do Vim. Obrigado.